Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Aqui da tradução brasileira da Rita Vinagre para conversar. Oi, isso aí. Um livro que, bom, pega essa premissa bem diferente, né? Fallon e Ben. Eles se conhecem e combinam se ver só no dia 9 de novembro todo ano por 5 anos. Sem contato nenhum entre as datas. Bem específico. Exatamente. E essa dinâmica, assim, meio maluca que segura a trama toda. Legal. E a nossa ideia aqui é justamente fuçar nesses trechos, sabe? Tentar entender as ideias, as emoções que ficam mais fortes ali. Ok, vamos lá. A história começa com a Fallon, né? 18 anos, marcada por um incêndio. Isso. E ela tá num almoço com o pai. Um clima super tenso. Super tenso. E aí que o Ben aparece, né? Do nada. Ele entra na conversa pra defender a Fallon, o pai dela tá sendo bem cruel, falando da aparência dela, das chances como atriz depois do incêndio. É, ele pega pesado. Fala que narrar audiobook é fundo do poço, que ela não tem mais rosto pra Hollywood. Nossa. Bem pesado. E o Ben, que nem a conhece, simplesmente finge que é o namorado dela pra cortar o pai. Um estranho total. E ali já começa, né? Uma conexão forte, quase instantânea. Sim, apesar de toda a insegurança da Fallon com as cicatrizes dela, isso é muito presente desde o início. Total. Ela tenta esconder, né? Fica claro que ela sente falta de como era antes, da atenção que recebia. É um ponto muito central. E o Ben, por outro lado, parece. Bom, ele diz que vê além disso. Tem até uma fala dele dizendo que a insegurança dela deu esperança pra ele ter uma chance. Meio complexo isso já ali. Interessante ele falar isso. E tem também o conselho da mãe da Fallon, né? Aquela frase. Ah, sim. Você nunca vai conseguir se encontrar se estiver perdida em outra pessoa. Quase um mantra pra ela. Exato. E isso meio que leva ao pacto deles, né? A ideia de se encontrarem todo 9 de novembro até ela fazer 23 anos. E ele vai escrever um livro sobre eles. Isso. Aí a coisa fica. Bom, fica mais intensa ainda. Esse pacto cria uma tensão enorme. Como assim? Tipo, a expectativa pra cada encontro. E isso, a expectativa é gigante, mas também cria uma distância forçada, né? E aí vem as complicações da vida real. A morte do irmão do Ben, o Kyle. Ah, sim, tem isso. Num acidente de carro, né? Isso abala tudo. Muito. Abala o Ben, profundamente, claro, e afeta a dinâmica deles, inclusive impede um dos encontros. Mostra como esse acordo deles é frágil diante da vida real, sabe? Faz sentido. E a Fallon tem uma fala muito forte sobre cicatrizes nesse contexto, né? Tem. Aquela que ela diz: todo mundo tem cicatrizes. A única diferença é que as minhas são visíveis e a da maioria das pessoas não. É bem impactante. Muito. Coloca as coisas em perspectiva, né? As dores que a gente não vê nos outros. Exatamente. E com o passar dos anos, a relação deles vai ficando mais. Complicada. No terceiro ano, por exemplo, eles finalmente dormem juntos. Ah, finalmente. E aí? Aí o Ben quer mais. Ele quer um relacionamento de verdade, pensa até em se mudar pra perto dela. Mas a Fallon, Ela recusa. ela recusa, cita o acordo, o pacto deles. E também fala da situação do Ben com a cunhada, a Jordan, que ficou viúva do Kyle. Diz que ele precisa apoiar a Jordan, terminar o livro. Nossa, ela usa o pacto como escudo, talvez? Parece que sim, né? E no quarto ano, aí vem a bomba. Que bomba. O Ben aparece namorando a Jordan. O quê? A cunhada? Exato. E isso, claro, causa uma briga enorme entre ele e a Fallon. Muita mágoa, muita acusação. Fica claro o quanto aquele acordo talvez não fosse sustentável. Imagino. Que situação. E aí a gente chega perto do final com o manuscrito do Ben. Isso. No último 9 de novembro do acordo, ele entrega o manuscrito para ela. E ali, bom, ali está o clímax, a grande revelação. A verdade por trás de tudo, que é chocante para dizer o mínimo. Totalmente. O manuscrito revela a conexão trágica entre as famílias. A mãe do Ben teve um caso com o pai da Fallon e ela cometeu suicídio depois de descobrir que ele era casado e tal. Meu Deus. E o Ben? O Ben
Adolescente na época, 16 anos, fica transtornado com a morte da mãe e com a traição. Ele vai até a casa do pai da Fallon, um ato impensado com gasolina. Encontro no restaurante. Sim, ele sabia. O manuscrito é a confissão dele. Ele conta tudo, inclusive que a mãe estava com uma doença terminal, o que adiciona mais uma camada. Mas o ponto é, ele carregou essa culpa por 5 anos. Caramba. Então, toda a relação deles foi construída em cima dessa omissão gigantesca. Exato. Primeiro, talvez pela culpa, pelo choque de reencontrá-la naquele dia. Depois, talvez por amor mesmo, mas um amor fundado numa mentira essencial, né? Muda completamente a leitura de tudo o que aconteceu antes. Cada gesto, cada palavra dele. Sem dúvida. Redefine cada interação. Então, pensando em tudo isso, o que a gente tira desses trechos? Qual a mensagem principal que fica? Olha, acho que revela uma trama muito complexa sobre amor, claro, mas também sobre segredos devastadores, né? O peso da culpa, a busca por perdão, por autoconhecimento. E essa dualidade das cicatrizes que você mencionou, as visíveis da Fallon e as invisíveis, a culpa, a dor do bem, fica muito palpável. Muito. A história levanta umas questões bem importantes, sabe? Sobre destino, sobre as consequências, às vezes não intencionais das nossas ações, e sobre a capacidade de amar alguém apesar de falhas tão profundas. Será que é possível perdoar algo assim? A revelação final realmente joga tudo pro alto. Pois é. Fica essa questão, né? Da dificuldade do perdão. Perdoar o outro, mas também a si mesmo. E como a gente encontra a própria identidade quando o passado tá tão amarrado na dor? E na dor causada mesmo sem querer por quem a gente ama. É algo para se pensar mesmo depois que a gente fecha o livro. Uma pergunta bem difícil. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.